Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo eu estarei contando mais uma história sobre lobisomens, que eu vou intitular O Monstro do Açude das Luzes Misteriosas. E por que esse açude tinha esse nome? Ele tinha esse nome porque diziam que as luzes misteriosas que apareciam sobre suas águas eram sondas extraterrestres. Era um local mágico, misterioso. Quem me contou essa história foi um colega meu de infância, que morava em um bloco de apartamentos, e o dono desse bloco de apartamentos era proprietário de uma casa naquele local, e ele tinha acesso a esse açude na casa que ele tinha naquele local, e que fazia parte, ele tinha acesso àquele açude, o dono do bloco de apartamentos. E esse meu colega e a família dele foram convidados a passar um fim de semana naquela casa do dono do bloco de apartamentos do qual ele morava, e foi a partir daí que eu fiquei sabendo dessa história. Mas antes de continuá-la, eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis O Ritual do Anjo da Guarda, uma poderosa simpatia que vai ajudar a melhorar a sua vida financeira, sua vida amorosa e sua vida espiritual. O e-book é grátis, O Ritual do Anjo da Guarda. E também tem outra coisa que eu quero falar, que é a respeito deste livro em formato e-book, Lobisomem, o livro dos licantropos. Este e-book, que aqui está físico, para que eu faça o anúncio dele, este e-book, ele conta relatos de aparições de lobisomens aqui no Brasil, em Portugal e em outros países do mundo, como os Estados Unidos. Além dos relatos das aparições de lobisomens, ele fala sobre os dois tipos de licantropia: a licantropia científica e a licantropia mágica ou mística, ok? Ou seja, a licantropia mental, aonde o sujeito sofre de uma doença mental, ou ele é atacado por espíritos e enlouquece e se imagina sendo um lobo, e aquela licantropia que realmente causa uma transformação no corpo do indivíduo e ele se transforma em um monstro, ou melhor, em um lobisomem. Lobisomem, o livro dos licantropos. O link que dá acesso a esta maravilha se encontra aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Pois muito bem, vamos à história. Então, esse meu colega de infância, ele foi convidado, ele e a família dele, para passar um fim de semana na casa do dono do bloco de apartamentos, que tinha essa residência naquele local e dava acesso ao misterioso açude, onde apareciam luzes misteriosas que diziam que eram sondas extraterrestres. Bom, eles chegaram a tomar banho nesse açude. O açude era assim, ele tinha aquela água, aquela água barrenta, ao redor tinha um pouco de mato, um pouco de matagal ao redor desse açude, mas logo em seguida, após o matagal, ele era cercado por dunas gigantescas. Entendem o que eu digo? Pois bem, ele ficava bem baixo, era bem isolado, ele ficava no meio dessas dunas.
Era bem interessante o local, segundo o meu colega. Eu não cheguei a conhecer o lugar. Pois muito bem, então ele me contou que além dessas luzes, diziam que aparecia uma determinada criatura, um determinado monstro naquela região, ok? Bom, isso ocorreu anos e muitos anos atrás da data de que foi contada essa história para o meu amigo, né? Então contaram que os primeiros moradores daquela região, um deles foi, digamos, fazer alguma atividade noturna. Eu não me lembro muito bem o que foi que o meu colega contou. Alguma atividade noturna, ok? E quando ele estava se preparando, ele estava na beira do açude. Quando ele estava se preparando para ir embora, ou seja, ele não morava naquela região. Aquela região não tinha moradores ainda. Ele vinha por detrás de povoados, por detrás das dunas. Então ele descia as dunas e ia para o açude. Quando ele se preparava para sair do açude e subir as dunas, ele já estava subindo quando ele viu no topo da duna um homem. Estava distante, era uma noite de lua cheia. E o homem estava nu, completamente pelado. Ele estava nu, completamente nu. E ele olhou para aquela imagem, para aquela cena, ele ficou se questionando: o que é isso? Ele parou e ficou observando. E o homem que estava nu, ele foi descendo lentamente em direção a ele. Ele ficou parado. Só que à medida que o homem foi descendo, ele foi se transformando. Ele foi se enchendo de pelos e ele começou a adotar uma posição quadrúpede e se transformou em questão de segundos em um imenso, em um gigantesco cachorro que começou a correr. Era um lobisomem, é óbvio, que começou a correr em direção, descendo das dunas em direção a esse sujeito. O que foi que ele fez? Ele não tinha saída. Se ele corresse para a direita ou para a esquerda, a criatura ia pegar ele, porque pela velocidade era como se fosse um cachorro gigantesco. E você sabe, um cachorro corre muito mais do que um ser humano. Ele ia ser pego. Então ele não pensou duas vezes, ele entrou no açude e saiu nadando. Então ele olha para trás e vê que o cachorro para, né? O lobisomem, o cachorro não, o lobisomem, o monstro para e fica observando ele, vai nadando. E no local tinha tipo era tipo como se fosse um pedaço de canoa, restos de canoa. Era alguma coisa assim que boiava no açude e estava próximo. Para a sorte dele, estava próximo dele. E ele nadou em direção a esse pedaço de madeira, esse pedaço de canoa que estava lá. Porque estava tudo escuro. Ele estava nadando, mas não sabia para onde ia, não tinha iluminação na época. Aí ele foi nadando em direção a esse pedaço de canoa que estava boiando. E quando ele olhou para trás, o lobisomem estava entrando na água e veio perseguindo ele como veja, ele nadando como homem, obviamente, como ser humano, e o lobisomem nadando como um cachorro, com a cabeça fora e nadando como um cachorro, e se aproximando dele, até que ele alcançou essa carcaça de bote, né? de canoa, e ele subiu nessa carcaça e ficou em cima dela. E detalhe, ele estava com um pau de jucá. Eu não sei em que estado do país
do Brasil você se encontra. Eu não sei se você sabe o que é pau de jucá. Ele é um pau, assim, sabe, bastante duro, certo? Você bater com ele na cabeça do indivíduo pode ser fatal. Ele é um pedaço de madeira muito duro. Então ele estava, detalhe, eu me esqueci de dizer, antes de ele entrar no açude, nadar até a carcaça da canoa, ele estava com um pau de jucá. Então ele subiu, né, na carcaça e ficou em cima. E o lobisomem tentou subir junto com ele. E ele pegava o pau de jucá e ficava batendo nas patas da criatura. E, bom, machucava. Então ele ficou nessa coisa. O lobisomem tentando subir e ele batendo com o pau de jucá nas patas do lobisomem, impedindo ele de subir e até de virar a carcaça da canoa. Se virasse a carcaça, ele estava perdido. E ele ficou lá em cima da carcaça, e o lobisomem tentando subir, tentando virar, e ele atingindo o lobisomem com o pau de jucá. Isso foi a noite quase toda. Ele gritava, ele tentava pedir ajuda, mas em vão. Era só ele e o monstro ali dentro do açude. Bom, o tempo foi se passando, ele já estava exausto, quando começou a clarear, quando começou a amanhecer. Foi aí que a criatura deu meia volta e saiu nadando em direção à margem. Gente, ele foi se transformando dentro d'água. Dentro d'água ele foi se transformando. Quando ele chegou na margem, ele já chegou como um homem. Ele sai da água como um homem, ele olha para trás, ele olha para o infeliz que estava em cima da carcaça da canoa, aí ele olha em direção à subida da duna e sobe até desaparecer. Foi aí que, depois de muito tempo ainda, foi que o sujeito saiu nadando, saiu de cima da carcaça, saiu nadando, e enfim, com muito medo foi que ele subiu as dunas e foi de volta para a casa dele, onde ele contou a história para os seus familiares e vizinhos. E então, gostaram demais dessa história de lobisomem? Aguardem, tenho outras ainda para contar para vocês. Bom, e para aqueles que desejam ter uma consulta comigo, uma consulta oracular, uma consulta esotérica, aqui logo abaixo na descrição desse vídeo há vários links que dão acesso ao meu blog, à minha loja virtual, ao meu e-mail e ao meu número de WhatsApp. Estão todos aqui logo abaixo, como eu já disse, nas descrições desse vídeo. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.